Glória a E Deus. tudo o que você precisa é só dizer e vai estar na terra. Amém? Maravilha. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes e podem dizer glória a Deus? Ficai sobre vossos pés, por gentileza. Localize em sua Bíblia, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo é o de número 19, versículo é o de número 5. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo é o de número 19, o versículo é o de número 5. Leamos o versículo de número 5, o versículo de número 6, o versículo de número 7, o versículo de número 8. Quero magnificar a Deus pela oportunidade que nos foi outorgada. Deus em Cristo abençoe a vida do meu amigo em particular, pastor Gabriel. Deus abençoe o seu ministério, a sua família. Deus também seja louvado pela vida do pastor presidente dessa casa, pastor J.P. Miller. Que Deus possa abençoar todos que aqui estão. Deus tem uma palavra para ser compartilhada ao coração dessa igreja. Quantos assim o crê? Glória a Deus. Queridos, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo de número 5. Os que localizaram a porção, digam amém. Amém. Nos diz assim o texto: e ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia sobre a sua cabeça e estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor voltou pela segunda vez e o tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque muito longo será o teu percurso. Versículo de número 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e naquela força da comida andou por 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. Repita comigo: Horebe. Está fraco, irmão? Diga mais forte: Horebe. É o monte de Deus. Diga: Horebe é a habitação de Deus. Se assente glorificando ao Senhor. Quero pregar-vos nessa noite sobre 4 elementos primordiais que a igreja precisa para chegar em Horebe. O primeiro é anjo, o segundo é pão, o terceiro é brasa e o quarto é botija de água. Repita comigo: anjo, pão, brasa e botija de água. Mais rápido: anjo, pão, brasa e botija de água. São os 4. O texto que lemos está inserido no primeiro livro dos reis de Israel. O capítulo é o de número 19, lemos do versículo de número 5 até o versículo de número 8. Fala-nos concernente de um dos maiores profetas da Bíblia, cujo nome é Elias. Elias é conhecido como os leões dos profetas, mas sabemos que o seu ministério teve um desenvolvimento e teve o início no capítulo de número 17, no primeiro livro dos reis de Israel. No capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, observamos que estamos diante de um cenário caótico, um tempo sombrio que está se propagando sobre a terra, após o período da monarquia.
que teve uma durabilidade de 120 anos, 40 de Saul, 40 de Davi e 40 de Salomão. Após a morte de Salomão, a Bíblia diz que quem assume a cadeira no seu lugar é o seu filho Roboão. Roboão, ele vai agora fazer as separações das tribos. 10 tribos pertencem ao norte, cuja capital é Samaria, e 2 tribos pertencem ao sul, cuja capital é Judá. Passa em Samaria 18 reis, todos idólatras. A Bíblia diz que o 19º rei que assume a cadeira em Samaria é um rei por nome de Acabe. Acabe é um rei promíscuo, Acabe é um rei idólatra. Não bastando Acabe ser um rei promíscuo, um rei que vive segundo as suas vontades e os seus ideais, ele vai fazer uma aliança errada com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era filho do rei de Tiro e Sidom, Etibaal. Jezabel, ela adorava um Deus cujo nome é Baal. Baal, ele é o Deus da fertilidade. Baal é o Deus da agricultura. Jezabel percebe que os habitantes que estão na tribo do norte em Samaria não estão adorando a Deus Jeová, estão prestando a cultos de adoração a Baal. E neste período tão difícil, aonde o povo de Deus está se envolvendo com a idolatria, Deus vai levantar um profeta cujo nome é Elias. Elias é levantado por Deus no capítulo 17 com uma finalidade de propagar a idolatria que estava se enlastrando em Samaria. Lá vai Elias até o palácio. O que sabemos de Elias é que Elias é conhecido como Tisbita, um dos moradores de Gileade, um dos moradores de Tisbe. Mas Deus levanta Elias para inverter o quadro de Samaria. Deus conduz Elias até o palácio onde estava Acabe, e a Bíblia vai nos dizer que agora Elias tem uma mensagem profética, e a mensagem é: Acabe, por estes anos nem orvalho nem chuva cairá sobre a terra, segunda a minha palavra. Observa-se as entrelinhas do texto que Elias não está profetizando segundo a palavra de Deus. Elias está profetizando segundo as suas próprias palavras. Não é que Elias era xodó de Deus, irmão, mas Elias era homem de intimidade com o Senhor. E por onde eu passo, eu costumo dizer que quem tem uma vida de intimidade com Deus é conhecido no céu e é respeitado no inferno. Quem tem uma vida de intimidade com Deus fala pouco e Deus faz muito. Deus se responsabilizou nas palavras que saiu da boca de Elias. Elias era homem de autoridade. Elias era homem que Deus falava e se responsabilizava pelo mesmo. Deus me trouxe nessa noite como uma voz profética nessa casa para liberar algo para a igreja de Cristo. Ele vai transmitir autoridade naquilo que sairá dos teus lábios. O Brasil vai ter que conhecer que tem homens e mulheres de Deus que têm autoridade. Essa crise não vai abalar uma igreja que é cheia de autoridade. Ainda que estamos vivendo em meio a uma pandemia, Deus tem profeta que ainda tem autoridade. Elias profetiza, capítulo 17, versículo 1. Mas o versículo de número 2, Deus fala para Elias: Elias, eis-me aqui, Senhor. Esconda-te junto aos ribeiros de Querite.
Observa-se que no capítulo 17, no versículo de número 1, Elias está profetizando que Acabe vai viver uma crise. 3 anos e meio de seca, nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Mas no versículo 2, Deus está dizendo: levanta-te e esconda-te junto aos ribeiros de Querite. Sabe o que eu me entendo aqui? Tem muitas pessoas que querem aparecer no tempo errado. Tem muita gente querendo aparecer fora do tempo e da direção de Deus. Deus está dizendo: é tempo de se esconder, porque quando se esconde eu estou te guardando, quando se esconde eu estou te protegendo. Eu estou pregando para gente que está no processo do Querite, está sendo escondido por Deus, mas Deus está te escondendo porque Ele quer forjar em você um profeta na sua presença. Deus está te escondendo porque Ele está introduzindo na tua vida nessa noite marcas para a batalha. Elias está escondido, mas Deus está trabalhando no ministério de Elias. Elias, o que é que tem no Querite? Na manhã e à tarde tem corvos trazendo pão e carne. E a Bíblia diz que Elias tomava da água do ribeiro. Só que Deus se responsabilizou nas palavras que saiu da boca do profeta, que a Bíblia diz que a água do ribeiro secou. A água do ribeiro secou, mas Deus estava no projeto da vida do profeta. Há momentos em nossa vida que a água do ribeiro vai secar. Há momentos em nossa vida que vamos se encontrar em rua sem saída. Vamos olhar para a direita, vamos olhar para a esquerda e não vamos ver uma válvula de escape. O ribeiro tinha secado, mas Deus estava trabalhando na vida do profeta. Levanta, profeta, vai até Sarepta. E o interessante, irmão, que quando o profeta Elias chega em Sarepta, ele vai ver uma viúva. E essa viúva estava agachada pegando 2 cavacos. Quantos cavacos? 2. Ela estava agachada pegando 2 cavacos bem na porta da cidade de Sarepta. E Elias se encontra com ela. E a Bíblia diz que o profeta vai dizer: ei, mulher, traga algo de beber para mim. Ela deixa o que estava fazendo, vai buscar algo de beber para o profeta. E o texto vai dizer que Elias, ele chama a mulher para trazer algo para se alimentar. Eu creio que de longe ele vai dar um grito: ei, traga algo para mim se alimentar. Ela vem chorando, semblante de tristeza. Ela olha para o profeta e diz: profeta, eu estou pegando esses 2 cavacos para acender uma fogueira, porque eu vou fazer um alimento para os meus filhos, e o que nós estamos esperando depois disso é a morte. O que tu tens em casa, mulher? Só tem um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. A Bíblia diz que Elias vai até a residência daquela mulher e ele manda ela fazer um bolo pequeno. A mulher acredita na palavra do profeta Elias. Veja bem, quando Elias se encontrou com ela, ela estava agachada de joelho, pegando 2 cavacos. Se a Bíblia falasse que era um, eu pregava que era um, mas a Bíblia diz que era 2 cavacos. E ela vai frisar que ela tinha só um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Enquanto a igreja tiver cavaco para acender fogueira, enquanto a igreja tiver joelho no chão, enquanto a igreja tiver farinha na panela e azeite na botija, não tem crise que paralise os projetos de Deus na sua vida. Eu vim profetizar para uma igreja que ainda tem lenha para queimar, ainda tem lenha para acender a fogueira. Não há crise, não há inferno, não há capeta, não há demônio, não há pombagira que vai paralisar o projeto de Deus na sua vida. Ela é machara calavassória, ela é o iofal evácia. Deus está levantando uma igreja que ainda tem lenha para queimar. O fogo não vai se apagar, o fogo permanecerá aceso. Ele se levanta e ele vai até o Carmelo. E o interessante
que agora estão adorando a deuses pagãos. Segundo a metodologia grega, Baal era esposo de Azera. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, dá uma totalidade de 850 profetas. E Samaria está adorando a esses deuses pagãos. E eles levantam o altar e começam a dizer: Baal é Deus da chuva, Baal é Deus do fogo, Baal tem que ser adorado. E passaram o dia, a tarde, a noite toda se cortando e nada de Baal e Azera responder no altar. Elias então vai se levantar como um leão e ele vai edificar o seu próprio altar. O segredo está aqui. Quer vencer nas áreas da sua vida? Aprenda a ter o teu altar na presença de Deus. Elias não usou os altares dos profetas de Baal e de Azera. Elias construiu o seu altar na presença de Deus. Quer que Deus te honre? Quer que Deus te levante? Quer que Deus te prospere? Aprenda a criar um altar de oração na presença do Criador. Elias edifica o seu altar num só dia. 850 profetas morrem. Homens que diziam ser profeta, mas na verdade eles eram falsos profetas. Só que Elias está vivendo uma oposição. Qual era a posição que Elias estava vivendo? Jezabel se levanta contra Elias. E o texto diz que Jezabel persegue Elias para matá-lo. No capítulo 19, o texto que lemos, a Bíblia diz que Elias vai para debaixo de um pé de zimbro. E no versículo de número 4, Elias está desejando a morte, dizendo: Deus, eu quero morrer. Elias está no processo de desistência. Elias está querendo abandonar os projetos de Deus em sua vida. Elias está querendo se trancar dentro de um quarto, está querendo esquecer tudo e todos, porque passamos muitas das vezes por esta situação. Quem nunca um dia pensou abandonar a fé? Quem nunca um dia viveu um dia de desistência? Quem nunca um dia tentou parar, retroceder? Quem nunca um dia queria abandonar tudo? Elias está nesse processo de desistência, porque está passando uma perseguição, porque está vivendo uma calúnia. Deus me mate. Ele está debaixo de um pé de zimbro, mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor tocou em Elias e lhe trouxe pão sobre as brasas e água fresca na botija para ele tomar. Ele come, bebe e torna a dormir, porque ele estava no momento de desistência, estava fragilizado devido à situação do momento. Só que o anjo pela segunda vez tocou em Elias e disse: Elias, se levanta, ó glória, porque muito grande é a tua caminhada. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: não é tempo de ficar parado, não é tempo de você retroceder, é tempo de você se levantar no meio dessa prova, porque muito grande é a tua caminhada. Elias se levanta e ele vai se alimentar de 4 elementos primordiais, porque ele estava em uma caminhada para Horebe. A igreja de Cristo Jesus está em uma caminhada para Horebe, e não há atrapalho e bloqueio do inferno que pode impedir a igreja de chegar em Horebe. E para chegarmos em Horebe, o monte de Deus, a habitação do Senhor, é necessário fazermos usos de 4 elementos primordiais. O primeiro que eu quero falar-vos nessa noite é anjo. E um anjo, ele é a representação da proteção de Deus. Segundo Pedro vai nos dizer, no capítulo de número 5, no versículo de número 8, que Satanás está ao nosso derredor. Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão,
não, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando. Fica de pé o servo de Deus aqui, vem cá, varão, me ajuda a pregar, corre aqui. 1 Pedro 5:8 diz, vem cá, varão, vem cá, que Satanás está ao nosso derredor, ele brama como um leão, mas na verdade ele é cachorro vira-lata. Ele tenta parar o projeto da igreja, mas não dá certo. Ele está ao nosso derredor, mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor, levanta as mãos, ele está ao nosso redor, ele caminha conosco nos livrando, ele caminha conosco nos livrando. Obrigado, varão. Ele caminha na prova contigo, ele caminha no vento contigo. Deus me trouxe aqui para dizer que essa noite macumbaria está sendo desfeita, essa noite obra feita nas encruzilhadas está caindo por terra. O anjo do Senhor já deu a ordem ao teu respeito. Oh, aleluia, aplaude a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, revassal e reua. Ele é o Deus da glória. Primeiro elemento, anjo. Segundo, brasa. Brasa representa a presença de Deus. Um dos grandes erros de Saul, o primeiro monarca sobre Israel, é que quando ele foi para a peleja, ele perdeu a arca, a presença. Davi, quando assume o reinado, ele é inteligente. Não adianta eu reinar sem presença. Ele vai resgatar a presença, a arca que foi perdida na mão dos filisteus. Ele resgata, deixa na casa de Obed-edom. E depois ele entra em Jerusalém com a arca, com a presença. E ele entra bailando, dançando, glorificando a Deus. A sua esposa Mical estava no palácio dizendo: ei, está na Bíblia o que eu vou dizer. Tu dança e sapateia e se alegra como fosse um vadio. Mas quando Mical está falando de Davi, porque estava dançando e bailando, Davi estava contente porque a presença tinha voltado para a sua casa. Quando tem Mical questionando os projetos de Deus na sua vida, fique alegre por isso. Tu és um carregador da presença de Deus. Quantos carregadores de presença temos aqui nessa noite? Aleluia! Primeiro elemento, oh glória a Deus, é anjo. Segundo, é brasa. Terceiro, é pão. E pão é a representação da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11 vai nos dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Quem guarda a palavra de Deus no coração não questiona o porquê da pandemia, não questiona o porquê das contas. Quem está com a palavra de Deus no coração pode ser jogado na cova do leão, mas ele está adorando. Pode ser jogado na fornalha dentro de fogo, mas ele está adorando. Quem está com a palavra de Deus no coração, ainda que as provas surjam, ele adora o Deus do Criador. Jó tinha perdido tudo que tinha, fazenda, gado, filhos, mas ele estava com a palavra no coração. Os amigos falaram: Jó, tu pecou. A esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a palavra estava encravada no coração dele, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele vai se levantar. Deus vive entre a igreja de Cristo Jesus. Salmo 119, verso 105 vai nos dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem tem palavra é iluminado. Quem tem a palavra de Deus pode ter andando por abismo, mas não cai, porque a palavra ilumina e você passa por ele. Quem tem palavra não cai em precipício. Primeiro elemento,
anjo. Segundo, brasa. Terceiro, pão. Quarto, para encerrarmos, botija de água. Água é representação do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito. Há uma promessa: Ele vai subir e preparar morada, mas não despede a sua igreja de qualquer maneira. Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai nos dizer para permanecermos em Jerusalém, até que do alto vamos ser revestidos. A igreja em Atos no capítulo 2 acreditava piamente nessa questão. Eles estavam unidos, agregados em um templo, orando ao Senhor, acreditando na profecia de Joel 2:28, aonde Joel profetizou dizendo: derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão um sonho, vossos mancebos visões. A igreja está orando, e a Bíblia diz que eles estão em 500 pessoas, 380 retrocedem, mas 120 permanecem orando. E a Bíblia diz que os 120 ainda naquela situação debilitada, eles estavam agachados, assentados naquele lugar, dentro de uma casa, dentro de um cenáculo. E agora eles ouviram um som como de um vento vermente impetuoso, e todos que estavam assentados naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não há outra maneira de caminharmos com Cristo sem sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós andarmos na nossa intelectualidade, nós não vamos chegar aonde Deus quer que chegamos. Não é na nossa intelectualidade, não é no nosso jeitinho, é no jeito e na maneira do Espírito que ministra em nossa vida. Sansão cometeu um grande erro. Qual foi? É que Sansão é nazireu de Deus, escolhido pelo Senhor, mas ele comete um grande erro. Lembra que o anjo desceu, falou com a sua mãe: te darei um filho, abrirei o seu madre. Só que tem algo: ele não pode cortar o cabelo porque é nazireu, não pode beber bebida forte. Sansão, em uma peleja contra os amalequitas, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento morto. Só que Sansão, ele deixa ser ludibriada pela uma meretriz cujo nome é Dalila. Tem os seus cabelos cortados, seus olhos vazados. Só que entendemos uma coisa aqui: a força de Sansão nunca esteve em seus cabelos. A força de Sansão estava no Senhor. E Sansão, após ele contar o enigma e ter seus cabelos cortados, a Bíblia diz que Dalila anuncia: os amalequitas estão chegando. E Sansão se levanta como leão para a peleja. Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não era com Sansão. Tem muita pessoa que não tem mais a presença do Senhor, porque vive uma vida de comodismo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: é tempo de resgatar essa presença, é tempo de trazer Ele para o seio da sua casa. Não pode faltar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Elias se alimenta desses 4 elementos primordiais. Quais são? Anjo, pão, brasa e botija de água. E a Bíblia diz que ele se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Cá para nós, irmão, um dia de caminhada é mais ou menos a 38 a 42 quilômetros. E ele caminhou 40 dias e 40 noites alimentado naquela comida. Porque quando somos alimentados por Deus, não tem barreira, não tem bloqueio, não tem empecilho que vai nos parar. A igreja não vai parar por causa dos empecilhos. A igreja foi alimentada no Pentecoste pela presença do Senhor. Herodes se levantou
levantou tentando parar a igreja, mas não deu certo. A Bíblia diz que Herodias se levantou querendo parar a igreja, mas também não deu certo. Se levanta Pilatos matando Jesus, mas não deu certo. Se levanta Domiciano jogando o apóstolo São João dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas não deu certo. João, ele vai se levantar como um leão e recebe de Deus a revelação do Apocalipse. Não há barreira que vai parar o projeto de Deus na igreja de Cristo. Oh, aleluia, aplaude, porque ele merece toda a honra e glória para ele. Escute, estamos em uma caminhada para Horebe, e é necessário sermos revestidos. Quem vos prega aqui há 11 anos atrás estava distanciado, estava vivendo as frustrações de um projeto, porque saí, abandonei a fé, e o Satanás começou a escravizar a minha vida no mundo da criminalidade. E eu me lembro que num assalto que foi feito aqui no bairro do Bucarém, atrás da loja Van, eu e mais 4 jovens fomos pegos pela comunidade. Eles amarraram uma corda do nosso pé e eles falavam: amarra uma pedra e joga no rio, no lado do mercado municipal. Mas tinha um homem que estava orando no templo central, na Assembleia de Deus, onde eu congrego hoje, o sargento da polícia militar, pastor Carlos Piaz, estava orando, e o Espírito de Deus ministra no coração dele. Vai até o estacionamento, ele vai orientado pelo Espírito Santo, tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele entra no carro, ele conta para mim dizendo que ele esqueceu algo, mas na verdade era o Espírito Santo que estava conduzindo ele até a mim. Quando ele viu, estava caminhando pelas ruas do Bucarém, ele vê aquele aglomero de longe, ele vai certamente na minha pessoa e começa a falar do amor de Cristo para a minha vida. Naquele momento eu estava vivendo um período de desistência. Os projetos estavam parados, frustrados. Mas ele vai até mim dizendo: grande é a tua caminhada, jovem. Deus tem um projeto na tua vida. Passa 11 anos, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: Ele quer alimentar vidas aqui. Eu profetizo que há alguém da tua família que vai voltar. Eu profetizo que há alguém da tua casa que vai voltar. Você vai glorificar a Deus e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. 2020 não é ano de desgraça. 2020 não é ano de você contar derrota. 2020 é um ano de você levantar a bandeira para cima e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Levante-se, que eu quero encerrar nesta noite. Fica sobre os vossos pés. Passa 11 anos, irmão, para encerrar. Eu estou em uma viagem missionária para a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Prego 20 dias. Quando eu desço no aeroporto de Confins, aeroporto internacional em Belo Horizonte, Tancredo Neves, Deus usa um profeta. Ele passa por mim. Parece que ele tomou um choque. Eu falei: é crente, Jesus. Ele vai até mim e começa a falar da minha vida, da onde Deus me tirou, do que Deus tinha a fazer. Fico 20 dias em Belo Horizonte, cumprindo uma agenda, uma viagem missionária, ganhando almas, pregando de frente de Santo Espírita. Uma mulher que entra possessa, eu oro por ela quando ela estava igual cobra no escorredor, e o Espírito de Deus visita ela, e hoje ela faz parte do círculo de oração daquela igreja, porque o Senhor foi glorificado. Escute para tu entender. Quando eu desço no aeroporto em Joinville, no Cubatão, aqui no Aventureiro, cansado, que eu queria ir para casa, tomar um banho, descansar, e tem uma mulher que há mais de 10 anos eu não via. Ela fazia parte de uma vigília muito conhecida em Joinville, Vigília da Vânia, que era realizada há 10 anos atrás na Assembleia de Deus, no setor do Ademar Garcia. E certa feita essa mulher olhou para uma situação que eu estava vivendo, e ela foi até a minha casa dizer para minha mãe: o futuro do Lucas é cadeia ou é morte? Mas Deus criou toda uma situação para mostrar que quando Ele quer agir, Ele não pede conselho, Ele faz e ponto final. Ela olha para mim dizendo: ei, tu é o quê? Um empresário?
um representante comercial de uma grande empresa, um advogado. Eu falei, não, irmã, Deus me levantou como um pregador da palavra. Eu estava parado, mas eu fui alimentado nessa jornada. Eu vim dizer que toda palavra maldizente vai cair por terra aqui nessa noite. Toda palavra de derrota cai por terra, e quem tem que ser glorificado é o Senhor de Nazaré. Aquele irmão que está lá atrás, você não, outro que está ali no meio. Isso, vem cá na frente, servo de Deus. O Espírito de Deus manda dizer para ti, que Ele é o Deus do teu projeto. Como é teu nome? Vanderlei. Irmão Vanderlei, Deus está trabalhando em uma área da tua vida nessa noite. Elevácia. E há uma grande fúria do inferno para tentar paralisar os projetos de Deus na sua vida. Mas cai por terra esta noite uma obra do inferno sobre a sua vida. E Deus manda dizer que Ele vai criar velocidade nos projetos que Ele tem para você. Uma obra de macumbaria feita nas encruzilhadas para tentar parar o projeto de Deus lá dentro da tua casa. Cai por terra aqui nessa noite. E Deus manda dizer para ti que nesse tempo de crise Ele é o teu provedor. Nesse tempo de crise é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta. Fique tranquilo, meu servo, porque eu trabalho na tua vida, porque sou o teu Deus, te diz o Senhor dos Exércitos. A igreja pode glorificar a Deus pela vida do servo do Senhor, pela vitória que Deus está abençoando o servo de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Levante a sua mão nesse momento. Eu quero orar pela vida da igreja de Cristo. Deus está colocando por terra nessa noite toda a obra de Umbanda. Deus está colocando por terra nessa noite toda a investida de Satanás. Quem prevalecerá vai ser o Senhor Jesus. Aquele jovem de camisa azul ali, levante sua mão, querido, como você está. Deus te levanta na terra como um grande pregador da palavra. Vem aqui na frente, corre aqui que eu estou encerrando, o tempo é curto. Quando eu olhava o Senhor, no início quando eu entrei aqui, Deus falava, fala para o meu servo, que eu estou trabalhando na vida dele. E eu levanto ele nessa noite como um grande pregador da minha palavra. A unção profética dos céus desce na tua vida. Não é só Joinville que vai te conhecer nessa cidade, mas é o estado de Santa Catarina, é o Brasil. O Senhor te leva para lá, te leva para cá, e Ele diz para ti, é tempo de você se alimentar na presença dEle. Come do rolo, come da palavra, porque Ele tem um grande projeto para fazer na tua vida. Tu serás um grande atalaia na presença do Senhor, te diz o Senhor dos Exércitos. A igreja levante as mãos para cima. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, nesse momento eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu estou pregando para uma igreja que está a caminho de Horebe. Deus, uma igreja que vai se encontrar contigo na terra. Não há investida do inferno que vai parar o projeto que tu tem para a vida da tua igreja. Não há investida do inferno que vai parar o projeto de Deus para a vida dos teus filhos. Deus terá testemunho de glorificação nesta noite. O filho que saiu vai voltar para casa. Eu vejo o Senhor Deus dentro de lares, espírito de vício sendo quebrado, Senhor. Eu repreendo todo espírito do Zé Pilintra, Senhor. Deus, eu vejo pessoas que estão paradas, estão escravizadas no vício do álcool, no vício das drogas, mas vão voltar para casa glorificando ao Senhor, porque tem quem ser louvado e enaltecido é o Senhor Jesus de Nazaré. A igreja que acredita, aplaude ao Senhor Jesus nessa noite. Aplaude a Ele, glorifique a Ele. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Ele. Queridos, escute. Há alguém aqui entre nós
que quem sabe você, em meio a essa caminhada da vida, você parou na fé. Você vai me dizer: Lucas, a pancada foi muito grande, eu não aguentei o tamanho da pancada, a força da pancada, eu estou parado. Eu estou igual Elias, vivendo um período de desistência. Mas Deus quer renovar um compromisso com você na terra. Deus quer inverter a tua situação e da tua família. Há alguém para voltar para Jesus nessa noite, irmão? Levante a sua mão assim. Há alguém que estava parado na fé, mas você vai voltar para Cristo Jesus. Levante a sua mão para cima, que eu quero orar pela sua vida ainda pelos minutos que me restam. Alguém que está parado, quem sabe tu está igual o filho pródigo, parou, saiu da casa do pai. Mas a Bíblia diz que o filho, ele caiu em si, lembrou do caminho e voltou. É noite de você cair em si e voltar. Há alguém para voltar para Jesus? Há alguém para confessar a Cristo como seu único, suficiente Salvador? Ninguém? Deus abençoe a igreja. Repita comigo dizendo: a minha família. Está fraco, mas é para o inferno ouvir mesmo. Diga: minha família é um projeto de Deus. Diga: minha casa é um projeto de Deus. Diga: minha família vai chegar em Horebe. Aplaude ao Senhor nesta noite, porque Ele merece. E toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.